Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros amigos do Legião da Santa Cruz, mais uma vez estamos aqui com Voz Legionária. Hoje queremos fazer uma breve reflexão sobre a política. A política à luz do pensamento católico. Esse tema é muito importante, dado que nós estamos aí às portas do primeiro turno das eleições de 2018 no Brasil. Eleições estas que têm sido bastante agitadas por diversas polêmicas. Nos meios católicos reina, infelizmente, uma divisão e até mesmo um sectarismo. Há até mesmo posições extremadas de quem considera que, se alguns não votarem em determinados candidatos, partidos e facções, estarão cometendo pecado mortal, favorecendo a vitória, a pretensa vitória de um comunismo petista, etc. Pois bem, nós iremos tratar destas questões aqui. Não é o nosso objetivo aqui, nesta edição do Voz Legionária, avançarmos sobre análise sobre candidatos, mas sim falarmos desta questão a partir dos princípios que elencam, que fundamentam a política desde um ponto de vista católico. E é isso que nos interessa aqui hoje. Então, vamos dar seguimento à nossa exposição. O primeiro ponto que nós devemos elencar é aquele que é colocado por Leão XIII quando ele diz que a lei civil ela deve ser a mais favorável, a mais favorecedora possível da salvação eterna dos homens. Então, dentro da concepção católica, o Estado existe para servir a salvação dos homens, para facilitar-lhes o conhecimento da verdade revelada e assim poderem ir para o céu. A teoria política católica pode ser resumida de uma maneira básica e simples a partir deste adágio de Leão XIII. Ou seja, a lei civil deve facilitar ao máximo a salvação eterna. De maneira que o Estado ele tem um dever de adorar o Deus verdadeiro. Ele tem um dever de prestar reverência à religião verdadeira, de protegê-la e de encaminhar o mais possível as pessoas ao conhecimento da fé católica. Outro sim, o Papa Pio XI, na Quas Primas, fala também do reinado social de Jesus Cristo, em que ele lembra a necessidade de restaurar todas as coisas em Cristo. E por que ele fala disso? Porque a Quas Primas ela foi escrita na década de 20, uma época em que todos os estados ocidentais tinham apostatado da fé. De maneira que Pio XI colocava como fundamento da paz social a restauração de todas as coisas em Cristo. Ou seja, o retorno dos estados e dos povos à verdade de Jesus Cristo, à verdade católica. Porém, hoje em dia, nos meios católicos, reina uma confusão completa. As pessoas passaram a acreditar que basta trabalhar em prol de um pretenso mal menor para cumprir efetivamente o seu papel como leigo, como católico leigo, presente no mundo, presente na sociedade civil e atuante na vida política. E isto é falso. Imaginam alguns também que bastaria ao católico lutar contra o aborto, contra o casamento gay, opondo obstáculo a males ainda maiores, ou lutando exclusivamente pela defesa da lei natural. Não, isto é falso. O católico deve lutar pelo reinado de Cristo, pelo reinado de Deus, sobre as leis, sobre a vida política. A lei natural, evidentemente, deve ser defendida pelo católico. Defendida como um princípio e não apenas como atitudes reativas. Hoje o que nós vemos no meio católico é que muitos são ágeis para se mobilizar contra isto, contra aquilo, mas muito pouco ágeis para se mobilizar a favor de certos princípios que devem ser recolocados na sociedade. Pensemos, não basta lutarmos contra o aborto, porque a cultura do aborto, a prática do aborto, ela se fundamenta em princípios que estão presentes na sociedade atual. Quais sejam o laicismo, quais sejam o naturalismo, quais sejam o hedonismo. E se nós não reabrirmos a visão
das pessoas, a mente das pessoas, a alma das pessoas para princípios de ordem espiritual, de ordem superior, de ordem sobrenatural, elas não deixarão de lado tal ideia, tal valor, tal cultura. O aborto, por exemplo, se fundamenta, em grande parte, na ideia de que não há uma alma do feto. E isso é decorrente da falta de fé, da falta de confiança em Deus, da falta de contato com a Sagrada Escritura, da falta de uma vida de oração. Ou seja, é fruto de uma série de vícios morais que vão levando o homem cada vez mais a uma vida carnal e deixando de lado uma visão espiritual da existência. Não basta simplesmente gritar contra o aborto. Quanto mais se grita contra o aborto, mais ele cresce. O que nós precisamos é trabalhar para recolocar esses princípios espirituais, essa verdade sobrenatural que a igreja ensina em prática, em ação, em circulação na sociedade. É preciso levar a verdadeira doutrina, levar a verdadeira fé às pessoas. Não basta simplesmente gritar contra o casamento gay, quando as pessoas já não compreendem mais o significado do sexo, o significado da criação, o significado do homem e da mulher. Não adianta gritar contra o feminismo, quando as pessoas já não sabem mais qual é o propósito da fêmea no projeto de Deus, da fêmea e do macho. Então há vários problemas que não estão sendo bem enfrentados por certos setores católicos. Imaginam esses setores muitas vezes também que basta unir-se a certos grupos políticos, facções, setores, para dar um combate a males maiores, sem, no entanto, criar alternativas reais para que a igreja, para que o catolicismo, para que a fé volte a ser a base da nossa nação, volte a ser o fundamento da existência do nosso povo. Quando nós falamos de política, nós temos que lembrar que somos homens de princípios. Nós católicos não somos homens pragmáticos ou maquiavélicos. Nós nos fundamos em princípios. Nós nos fundamos em uma doutrina, em uma verdade. O homem de princípio se baseia primariamente em verdades imutáveis. Então nós não podemos agir como agem aqueles que adaptam os princípios ao contexto, adaptam os princípios às situações. Evidentemente que a igreja nos ensina que devemos ter prudência e também pedagogia. Não podemos levar adiante uma ação se nós não tivermos os meios necessários para realizar tudo aquilo que podemos e devemos realizar. A prudência é também uma virtude, não é isso? Mas nós não podemos jamais deixar de lado certos princípios em nossa ação. Mesmo que nós tenhamos por objetivo militar momentaneamente pelo mal menor, para evitar um mal maior, isso não nos desobriga do dever de militar também pelo bem maior, pela verdade. Ou seja, para que o mais possível a fé católica possa ser novamente espalhada no meio da sociedade brasileira. E o que nós vemos é que não é o que acontece. Muitas das vezes há uma grande movimentação da parte dos setores católicos em época de eleição para evitar a eleição de certos candidatos vistos como males maiores em face a certas leis naturais que são desprezadas por esses agrupamentos políticos, e depois das eleições toda essa movimentação ela se desfaz, nada se cria, nada se desenvolve em relação àquilo que tem que ser feito para restaurar todas as coisas em Cristo. Então, caros amigos, é o que nós precisamos fazer. O Legião da Santa Cruz existe para isso. Nós nos organizamos, estamos nos organizando, estamos nos formando justamente para levar adiante um trabalho que seja propositivo e não apenas reativo. Nós convidamos você, então, a conhecer o Legião da Santa Cruz e a se unir conosco, porque o nosso combate é o combate pela verdade da fé, pelo Estado católico, né? E por aquilo que diz Leão XIII, né? Um Estado onde as leis civis sejam as
mais facilitadores possíveis da salvação eterna. É isso que nós devemos buscar como norte, é isso que nós devemos ter como princípio. Podemos sim, momentaneamente, situacionalmente, combatermos contra um mal maior quando não há um bem imediato. Podemos combater ao lado do mal menor, se assim entendermos que existe um mal menor ali naquela situação. Mas não podemos deixar de lado a ação necessária pela restauração das coisas em Cristo. E essa restauração não se faz unicamente pela defesa de princípios de lei natural. Muitos católicos hoje imaginam que basta lutar por certos pressupostos de lei natural, enganosamente fundados em pressupostos do Vaticano II, liberdade religiosa. Imaginam que a única coisa que a igreja deve buscar na sociedade atual é a liberdade de ação. Isso é falso. Alguns dirão que qualquer coisa que passe disso seria absurdo, porque nós hoje vivemos um contexto de descristianização e que não haveria nenhuma possibilidade de restaurar o Estado católico. Bom, o que nós podemos dizer a respeito disso é que isso também é falso. E é falso porque todas as vezes que o Estado católico foi estabelecido na história, foi através de milagres. O primeiro Estado católico foi o Império Romano. Com Constantino, a igreja ganhou liberdade de culto. E depois de outros imperadores que seguiram Constantino, nós tivemos Teodósio, que oficializou a religião católica como a fé oficial de Roma. Mas em Constantino acontece um milagre. Ele vai para uma batalha com Maxêncio pela disputa do trono imperial. Nessa batalha ele vê um sinal no céu, uma cruz, com dizer in hoc signo vinces, ou seja, com este signo vencerás. Ele resolve então desenhar as armaduras dos seus cavaleiros, o signo da cruz. E ele consegue a vitória, milagrosamente. Depois nós tivemos também o caso de Clovis, primeiro rei da França, primeiro rei dos francos. Ele que resolve se batizar. Depois do seu batismo, ele tem uma vitória sobre burgúndios e alamanos. Vitória essa que ele perseguia durante anos e que não vinha conseguindo. Mas logo depois de ter se consagrado a Cristo, ele consegue obter essa conquista e com isso ele faz do seu estado, do seu reino, um estado consagrado ao serviço da igreja. Humanamente falando, tudo isso era impossível. Aliás, na história sagrada, na história do povo de Israel, do povo do Antigo Testamento, há vários exemplos disso. A vitória de Gideão contra os inimigos de Israel, Gideão que tinha apenas algumas centenas de homens contra milhares de inimigos. As vitórias de Saul, de Davi contra os filisteus e tantas outras situações que foram obra da mão de Deus. Então nós devemos confiar em Deus. Cristo disse, se tu tiveres fé, tu farás esta montanha se lançar daqui. Ou seja, Cristo deixou claro que se a nossa fé fosse grande, nós moveríamos montes, nós moveríamos a terra. E o que falta hoje entre os católicos é justamente isto. Sobra uma visão humanista, sobra uma visão naturalista, mas falta uma visão de fé. E é nesta visão de fé que nós queremos fundar, que nós queremos estabelecer o Legião da Santa Cruz. Nós cremos que é possível restaurar o Estado católico no Brasil. Como? Não sabemos, mas Deus sabe. Venha conosco. A nossa missão é essa. É uma missão grande, indigna da nossa condição, porque somos pecadores. E porque somos pecadores, temos que buscar também o caminho da penitência, o caminho da oração. Nenhuma batalha política será vencida por nós católicos sem a penitência do coração, sem a humildade. Se nós nos crermos uma elite destinada a governar, uma elite iluminada, superior aos demais, nós estaremos prontos para a ruína. Porque nós temos que reconhecer que
quem reina, quem restaura e quem salva é Deus. Então, se nos colocarmos diante de Deus com o coração contrito, aí sim nós venceremos as batalhas e nós conseguiremos obter o objetivo que é o da restauração do Estado Católico no Brasil. Então, vamos em frente, porque a luta é árdua, mas ela não é impossível, porque nós temos do nosso lado o Senhor dos Exércitos. Viva Cristo Rei!